Se você puder abrir a sua Bíblia, num Salmos bem conhecido, Salmos 23, conhecido como o Salmo das Ovelhas, ou por muitos conhecido como Salmos do Pastor, ou por muitos, tá bom, obrigado, ou por muitos conhecido como os Salmos da página amarela. Não é assim? Muitas pessoas colocam em casa e deixam lá aberto, porque supostamente isso traz uma bênção. Isso faz com que as coisas estejam tranquilas no lar. E a verdade é que isso não para de puro misticismo, irmão. A verdade é que não difere de nenhuma imagem que você coloca, simplesmente colocar lá e deixa lá. Salmos e Bíblia não foi feito para ser colocada na casa e falar assim, ó, fica aí que vai abençoar. Bíblia foi feito para se meditar, ler e aprender com ela. E essa é a diferença, muitas vezes nós conhecemos, é um Salmos familiar, mas nós vamos ver que a familiaridade muitas vezes é um problema. Você achou aí Salmos 23? A palavra do Senhor diz assim, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, conduz-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale de sombra e da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consola. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente, a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Amém? Que salmos maravilhosos, não é verdade? Um salmo muito conhecido. Charles Spurgeon colocou esses salmos, ele intitulou esses salmos como a pérola dos salmos. Um salmos, como eu disse, muito familiar, aonde todos em algum momento já se depararam, ou muitos sabem ao menos recitar, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas a familiaridade, muitas vezes, ela tira o brilho daquela situação, ela tira toda aquela essência que é necessário se ter. Sabiamente alguém disse uma vez assim, ó, ninguém dá valor àquilo com o que já está acostumado. Não é assim? Nos acostumamos com aquilo e parece que aquela situação se torna comum, se torna simplória, se torna qualquer coisa. E muitas vezes é isso que muitos cristãos fazem com o Salmos 23. Olha para ele e fala assim, é o Salmos 23. Eu conheço ele, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, eu tenho certeza disso. Mas será que verdadeiramente nós extraímos tudo de precioso que esses salmos têm para as nossas vidas? Ao falar desses salmos, fazemos uma analogia comparando as ovelhas conosco, filhos de Deus. Ao olharmos para estes salmos, nós começamos a ver que tem um pastor e que tem uma ovelha. Ou seja, tem um pastor e tem eu. Ao comparar-nos com a ovelha, nós vemos que temos muito em comum. Principalmente com alguns aspectos a qual eu separei aqui. E se você puder ir prestando atenção e vendo como essas analogias têm a ver conosco, a primeira a qual eu separei aqui é que ovelhas não têm senso de direção. Diferente de gato, cachorro, ovelha, ela simplesmente está no seu habitat natural, e ela está andando, quando ela vai se ver, ela se perde no caminho. Ela se perde com extrema facilidade. Eu não sei se você viu um vídeo esses tempos atrás, que saiu no Facebook, aonde um pastor de ovelha, ela está afundada num buraco, e o buraco é uma valeta extensa, e aquele pastor, ele puxa, até que tira, põe ela aqui, ela pula lá e cai de novo. Ela não tem senso nenhum de direção. E ao olhar para nós, nós somos assim. A verdade é que foi estipulado um caminho a ser seguido. Mas eu, como ovelha, facilmente caio nas valetas que a vida me colocam. A única forma de eu não cair nas valetas é continuar olhando para a palavra de Deus. Ou seja, continuar olhando para o pastor. Ao olhar para o pastor, eu não me perco. As ovelhas, queridos, elas são praticamente indefesas. Elas não têm garras, elas não têm dentes para morder. As perninhas delas são finas, são totalmente desajeitadas. Se vem um urso, se vem um leão, nada ela pode fazer. A única segurança dela se chama o pastor. E assim somos eu e você.
Perante a este mundo, perante a tudo isso que nos acerca, a palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra todo principado, contra toda potestade maligna. Olhando para isso, somos totalmente indefesos, mas lá em Efésios 6:10 fala assim, que nós devemos ser fortes no Senhor. Eu mesmo não posso nada, eu mesmo não tenho como me defender, mas existe um bom pastor que cuida e zela por mim. Ele me protege, ele está o tempo todo. Você vê como tem bastante aspectos das ovelhas que se aplicam nas nossas vidas, e por isso que esse Salmos é tão importante, e tem que ser extraído o máximo para as nossas vidas. As ovelhas são facilmente assustadas. Ovelha, querido, muitas vezes não chega nem a dormir, se ela não estiver confortável e se sentindo totalmente segura. Necessitam muitas vezes da voz do pastor a ressoar, para ela falar assim, opa, eu estou tranquila, meu pastor está ali, eu posso sossegar. Davi, ao compor esses salmos, ele compôs mais um que talvez faça um casamento perfeito, e ele fala para si, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Então por que ter medo? O Senhor é a fortaleza de minha vida. Então por que estremecer? Nós como ovelhas, nós temos, por vezes, medo perante das coisas que estão ali. Mas uma coisa nós podemos ter certeza, que não importa o que está lá fora, importa o que está aqui dentro. E aqui dentro está o bom pastor, que cuida e zela das nossas vidas. Sabe de uma coisa? E essa aqui, talvez alguns falem assim, essa daí é um pouco difícil. Sabe mais uma coisa que a ovelha é? A ovelha é muitas vezes porquinha. Cheira o irmão que está do lado, brincadeira. Cheira não, vai que não dá bom. A ovelha por si só, diferente de gato, que se limpa, se lambendo. Tem animais que rolam na grama para poder tirar a sujeira. A ovelha por si só, ela não se limpa. Ela não consegue fazer a limpeza necessária. E fazendo uma comparação conosco, éramos nós assim, por natureza, sujos. Em pecado fomos gerados. Em pecado nós habitávamos. Mas então o bom pastor morreu na cruz. Sozinho eu não podia me purificar. Sozinho eu mesmo não poderia me limpar. Mas o sangue do Cordeiro foi derramado e me limpou de toda imperfeição que o mundo tinha colocado na minha vida. As ovelhas não conseguem encontrar alimento ou água. Por si só, elas saem comendo o que tiver pelo caminho. E por vezes comem veneno. Por vezes se alimentam do que não pode. Por vezes bebem água onde não é para se beber água. E quantas vezes nós temos o nosso habitat natural? Estamos firmados e estamos nesse aprisco chamado igreja. E muitas vezes ainda assim, com desviar do nosso olhar, com desviar da nossa atenção, estamos comendo e bebendo aonde não se deve. E note que isso é mais comum do que se imagina. Facilmente estamos com o celular. E do nada, algo que é abençoado, que pode ser abençoado para nós, se torna em tamanha maldição, porque estamos nos alimentando de coisas que não devemos. Estamos lendo o que não devemos. Parece que aquela canção antiga faz mais sentido hoje do que outrora. E ela fala assim, cuidado olhinho com o que vê. Cuidado boquinha com o que fala. Cuidado mãozinho que toca. Por quê? Porque o Salvador dos céus, ele está olhando para você a todo instante. Mas a voltar para esses salmos, falamos com todo furor e com toda segurança. Nada me faltará. Será mesmo? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. As pessoas muitas vezes trazem consigo um significado errado. E pensam que por ter essa Bíblia aberta, nada pode faltar. Eu tenho que ter muito dinheiro no bolso. Eu tenho que ter muita comida na casa. Eu tenho que ter isso, eu tenho que ter aquilo, eu tenho que ter aquilo outro. Mas nada tem a ver com isso. Claro que, de uma maneira geral, se aplica. Se o Senhor for pastor e Senhor da sua vida, em toda a área da sua vida, você não sente a falta. Mas não é a falta da água em si. É a falta daquele que provê todas as coisas, porque Ele estará ali todos os dias. Mas existem duas expressões. Essa expressão, nada me faltará, traz consigo dois significados. O primeiro, o conceito de não sofrer falta de nada. Ou seja, carinho, conselho, cuidado, amor. O segundo carrega a ideia de se estar plenamente contente com os cuidados do pastor.
É nesse sentido que está sendo falado. Portanto, nada me faltará, define perfeitamente gratidão. Gratidão pelo cuidado, gratidão pelo amor, gratidão pelo zelo, gratidão pelo bom pastor. Ele tem feito tudo por mim, ele tem cuidado de mim. Mas eu separei aqui alguns aspectos a qual nós podemos olhar e falar com toda certeza: o Senhor é meu pastor e não me faltará 3 pontinhos. Se engloba numa parte tão grande, mas de acordo com o Salmos 23, eu separei aqui alguns aspectos a qual nós podemos ver neste próprio Salmos o que não nos falta, tendo Ele como Senhor e pastor. Primeiro é que não nos falta descanso. Olha o que fala: Ele me faz repousar em verdes pastos. Pensa um pouquinho hoje no que nós estamos vivendo. Pensa hoje em todo o turbilhão de emoções, de mudanças. Ora pode estar congregando, ora não pode, fecha tudo. Ora pode ir no mercado de casalzinho, ora não pode, só um da família. Ora pode trabalhar, ora não pode mais trabalhar, fica em casa. Vai todo mundo trabalhar de home office. Agora eu ouvi uma notícia ontem muito gostosa de se ouvir. A irmã Adriana e a irmã Jéssica trouxe a notícia que agora parece que eles também querem começar a flexibilizar o tirar a máscara. Mas logo depois, você não se assusta se do nada falar: agora põe máscara e touca. E vivemos essa oscilação. Parece que não tem descanso para as nossas almas. Não temos sossego, não temos paz. Olhamos para onde for e não conseguimos encontrar nada. Não conseguimos nos aquietar, não conseguimos um abrigo para falar: eu estou seguro e posso descansar. Mas olhando para o Salmos 23, a palavra do Senhor nos garante que Ele, sendo Senhor e pastor das nossas vidas, não nos faltará descanso, porque Ele fará com que nós repousemos sobre verdes pastagens. Trazendo um pouquinho para mais para frente, logo depois da crucificação, Jesus Cristo apareceu e falou assim: ó, vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, porque eu vos darei alívio. Está cansado? Está precisando de um lugar para descansar? Está precisando de um lugar para tirar a bagagem das costas e lançar e falar assim: por agora eu posso descansar? Ei, querido, Jesus está de braços abertos falando: vinde a mim e você será aliviado. Vinde a mim e você terá descanso. Vinde a mim e você terá verdes pastagens. É a palavra do Senhor. É o que Ele nos garante. Mas Ele segue dizendo e Ele nos fala: Ele me leva para junto de riachos tranquilo. O Senhor é meu pastor. E em meio à sequidão, em meio a toda a tempestade salgada que o mundo lança, tem muitos que gostam de ir para a praia, né? Acredito que talvez seja quase que um consenso, quase que geral. Pelo menos 90%, se for perguntar, fala: eu gosto. Mas você está lá na praia. Aí do nada bate um vento. Ou então você vai com 2 crianças e leva para você ver o Gael. Vocês viram um vídeo de um garotinho que vai no mar e fala assim: pai, olha o tanto de farofa. Eu acho que esse é o Gael. Primeira vez que eu levei ele, ele já foi e mordeu a areia. Falou: deixa eu ver se é bom. Aí fora que ele pega a areia dele, da cara dele, joga na sua, joga na da Breila, joga em todo mundo. Mas aquela areia penetra o olho e você fica cego, você fica incomodado. Aí você vai para o mar, você fala: vou lavar. Água salgada. E vivemos isso aí fora, não é verdade? Não tem aonde se refrescar, não tem aonde tirar a areia do olho. Aonde quer que andemos, a tempestade vem e lança mais problemas, lança mais situações salgadas, mais areia para dentro do olho. Mas a palavra do Senhor nos aponta dizendo que se Ele for Senhor e pastor, Ele nos leva a riachos de água. Ele nos leva ao lugar aonde nós podemos matar a nossa sede. Sendo assim, podemos apontar com toda certeza: o Senhor é o meu pastor, eu não terei sede. Mas talvez traduzindo um pouquinho para você, trazendo um pouquinho melhor para você,
João 4,14, Jesus fala assim: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água, que salta para a vida eterna. O mundo está lançando muitas coisas salgadas, as areias têm vindo e batido na nossa cara, não temos conseguido enxergar, não temos conseguido nos refrescar. Ei, querido, aqui está Jesus, Ele é a fonte de água viva, Ele pode matar a sua sede. O bom pastor te conduz para este lugar. Sozinho, nós não conseguimos. Sozinhos, nós não encontramos água. Sozinhos, nós morremos de sede, é assim que a ovelha vive. Totalmente necessário o cuidado do pastor. Totalmente necessário o conduzi-la até esse lugar, porque ela sozinha não sabe chegar. Ela sozinha não vai encontrar um lugar bom para beber água. Ela não tem essa condição de farejar e cheirar e falar: opa, tem água por aqui, porque a maioria dos animais fazem, não é assim? Você pode mudar lá, pega a vasilha do seu cachorro e muda de lugar e esconde para ver se ele não vai achar quando ele estiver com sede. Ele vai atrás que... Vai, até que acha. A ovelha não acha. A ovelha não acha, mas aí Jesus, sabendo que a ovelha não acha, ele se apresenta, ele fala assim: ó, eu sou a fonte de água viva. Não precisa procurar, é somente ouvir a voz. É somente ouvir a voz, porque essa voz te conduz pelo caminho a qual você vai matar a sua sede. Mas ele segue dizendo, e ele nos fala assim, ó: ele renova ou restaura as minhas forças. Restauração é uma palavra do momento, se formos ver. Usam até agora o termo mais moderno, um pouco mais sofisticado: vintage. Então você que está velhinho, você não está velhinho, você está vintage. Ninguém falou amém, porque é tudo jovem. Graças a Deus. Se um velhinho falar amém, eu estou vintage. Mas é a palavra do momento: restauração de carro, restauração de armário, de cozinha, restauração de sofá, restauração disso, restauração daquilo, restauração de dente, restauração daquilo outro. E a restauração é a palavra do momento. Mas a verdade é que por mais que nós possamos modificar e transformar tudo isso, mesmo que possamos modificar e restaurar o nosso cabelo, os nossos dentes, colocar uma lente de contato, ficar bonito, ainda assim existe uma restauração que somente pode vir do bom pastor. Somente Ele pode produzir dentro de mim, pode produzir dentro de você, mas sozinho nós não o encontramos. Sozinho nós podemos ir em qualquer oficina de funilaria e ainda assim sairemos de lá totalmente deformados, totalmente estragados, totalmente sem forma e vazio. Mas existe uma situação. A restauração é o ato ou efeito de restaurar, obter de novo, restaurar, reconquistar, pôr em bom estado, devolver ao estado ou condição em que era. Sou eu hoje um novo homem, mas outrora era eu, sem forma e vazio. O Espírito de Deus habitava simplesmente pairando, mas não podia penetrar dentro de mim, porque eu não tinha condição. Ele morre na cruz, restaura-me por completo, e já não fica mais sem forma e vazio, mas agora fica totalmente contemplado com o Espírito Santo do Senhor. Ele pode fazer isso na minha vida, Ele pode fazer isso na sua vida, porque Ele garante que haverá renovo, haverá transformação. Mas antes de tudo isso, tem que ter o bom pastor. Tem que ter Ele. E aí, trazendo de novo, lá para o Novo Testamento. Olha que 1 Pedro 5,10 fala: o Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. Era eu e você, totalmente destruídos, desfigurados. Por que, irmão, que nós éramos assim? Porque por intermédio de Adão entrou o pecado. Porque por intermédio de um homem entrou toda a poluição e toda a deformidade que podia penetrar a vida do ser humano. Mas sendo Deus o bom pastor, e querendo restaurar a vida das ovelhas, da mesma forma que o pecado adentrou por um homem, da mesma forma saiu por um, e ele levou todas as deformidades, levou tudo que nos era contrário, cravou na cruz e nos restaurou por completo. Já não somos mais deformados, podemos ser restaurados, mas isso necessita primeiro de ter
o bom pastor. Mas ainda assim, olhando para esses salmos, nós podemos dizer: o Senhor é meu pastor, Ele me dará direção. Falamos que a ovelha ela não tem senso de direção. E somos nós assim também, não é verdade? Caminhamos sem saber muitas vezes o que estamos fazendo. E por vezes caímos nas valetas. Uns levam mais tempo, outros levam menos tempo. Uns saem tropicando em tudo que é tipo de valeta. Aí você vai falando: irmão, não tropeça. Olha o buraco. Aí pá, caiu. Você falou daquele, você não falou do outro. Porque a ovelha tem essa dificuldade. Não se sinta menosprezado não, querido. Não se sinta: poxa, eu não estou conseguindo avançar. Não, a ovelha é assim mesmo. A ovelha, ela é assim. Ela não consegue progredir no caminho. Ela não consegue estar afastada do pastor. Porque se ela se afastar do pastor, ela se perde. Davi, sendo um antigo pastor de ovelha, ele compõe esses salmos. E Davi era um homem que muitos falam assim: Davi pecava, e pecava. Mas ele sabia perfeitamente o caminho da reconciliação com Deus. Era um caminho de sinceridade, era um caminho de reconhecimento: Senhor, eu errei, mas eu quero voltar, porque eu sou ovelha, sou errante. Eu não sei andar sem cair nas valetas, mas por favor conduz-me pelo caminho certo. E a palavra do Senhor no Salmos 23 fala: Ele renova minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça. Aí talvez você esteja aí falando assim: mas ainda assim eu não sei o caminho. Jesus chegou e falou assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Olha para Jesus e você não se perde. Olha para Jesus e você continua a avançar. O que não pode tirar, querido, é o foco de Jesus. Lembra do Salmos 1? Primazia na palavra e Cristo como foco. Os nossos olhos têm que estar firmados em Cristo. Tem que estar olhando atentamente para Ele. Falamos muitas vezes assim, a volta do Senhor, ela vai ser como um abrir e fechar de olhos. Nós não sabemos quando Ele volta. É uma verdade em partes. O povo de Deus tem que saber sim quando Ele volta. Não podemos ser noivas imprudentes, aonde vamos estar cochilando e falando assim: eu não sei quando Ele volta. Não, eu vou estar no caminho, e quando Ele apontar lá, eu vou ser um dos que vai gritar: lá vem o noivo, Ele está vindo aí. Ele está vindo buscar a igreja. Mas como é que você sabe disso? Porque um dia eu encontrei o caminho. Um dia eu encontrei a direção da minha vida. E essa direção, ela não faz curva, ela é direta. É um caminho a qual tem um alvo. E o alvo é a salvação da minha vida e da sua vida. O Senhor é o meu pastor. Eu chegarei no meu destino. Aleluia. Qual é o seu destino, querido? Os céus. A Nova Jerusalém. Mas eu não sei como chegar lá. Você imagina as portas do céu? Deve ser algo maravilhoso. Eu penso num portão gigante, de uns 40 metros de altura, dourado. O esquilinho lá da Era do Gelo pensa que é cheio de nozes gigante. E o guloso pega logo a maior e faz tudo escoar. Eu até imagino como o céu vai ser, porque a Bíblia me dá uns parâmetros disso. Mar de cristal, puro jaspe. Fala as cores e as medidas dos muros. Lá em Apocalipse fala tudo isso. É maravilhoso saber, mas joga aí no GPS, vê se acha. Joga aí e fala assim, Nova Jerusalém. Não vai achar, querido. Sabe por quê? Esse caminho não se joga fora, ele se joga para dentro. Esse caminho não se põe em algum aspecto do mundo, se coloca naquilo que é santo e separado, se coloca para dentro da minha vida e para dentro da sua vida. Somente assim chegamos no nosso destino. Somente assim nos depararemos com o nosso pastor. Mas ele fala alguns outros aspectos, ele fala assim, mesmo que eu andar pelo escuro vale da morte, não temerei medo, pois tu estás comigo. Ovelha tem que ter coragem. Aí é difícil porque a ovelha é medrosa. A ovelha é indefesa. A ovelha não tem garras. A ovelha, mesmo que pudesse bramar como um leão, ela não conseguiria lutar como um leão. As perninhas dela tremem.
As perninhas dela não aguentam, os cascos são desengonçados. Mas note uma coisa, não é para ter coragem em si mesmo. Ovelha tem que ter coragem em confiar que ele sempre vai estar presente. A ovelha não precisa ter coragem em falar assim, ó, pode vir o Golias que for, não, pode vir o problema que for, porque ele estará presente. Ele estará ali me conduzindo, ele estará ali me protegendo, ele estará ali guardando. Mas com qual certeza é essa? Que nós podemos afirmar que o bom pastor sempre estará presente. Jesus falou isso. Eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Pode ter todos os problemas, pode ter todas as dificuldades. A ovelha pode até estar olhando a escuridão e falando assim, ó, o vale da sombra da morte está logo ali. Mas olha para perto de você, porque o vale pode estar à frente, mas Jesus vai estar dentro. Ele vai estar guardando, ele vai estar contigo. O vale da sombra da morte, querido, é muito bem conhecido no tempo antigo. Era um vale onde você passava. E muito provável, sempre se deparava com assaltantes, com bandidos, emboscada, o pessoal ficava emboscando. Davi, como ovelha, ele olha e fala assim, ó, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estarás comigo. Não era coragem no braço dele, querido, porque no braço dele, provavelmente, ele morreria. Porque a ovelha é indefesa. A ovelha não consegue se proteger, a ovelha não consegue lutar. Mas a coragem estava totalmente depositada no Senhor. Nele eu confiarei. Ainda que os montes estremeçam, ainda que a tempestade se revolte, ainda que o problema pareça grande, a minha coragem estará inabalável. Não porque eu posso muito, mas é porque Ele pode todas as coisas. Não porque eu posso atravessar a tempestade e falar assim, ó, eu sou perito em tempestade. Não, mas o meu Deus é porque Ele criou todas as coisas. Ele fez tudo para mim, fez tudo para você. Você consegue ficar feliz? Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. O que é que nós temeremos? O que é que pode nos apavorar? Um urso? Um leão? Traz para a sua vida agora problemas financeiros, desilusão amorosa, doença, tristeza. O que é que pode te afligir, querido, se maior é o que está em você do que o que está no mundo? Não, mas você não sabe o que eu estou passando. Não, querido, eu sei quem Ele é. Ele é Deus presente. Ele é o Deus que se manifesta da maneira que eu e você precisamos. Ele é o pastor que nos conduz e que nos guarda e que nos enche de coragem. E Ele fala assim, eis que eu tenho te dado o espírito de ousadia. Você vê que a força não é nós. Você vê que Ele não fala assim, Wallace, o seu espírito é um espírito de ousadia. Não. Eis que eu tenho te dado. Ele só dá aquilo que Ele é. Deus é pura coragem, querido. Ele enfrentou a morte e Ele venceu. Toma água. A Neia está ali, ó. O que vamos temer, querido? Não temos, porque eu sou contigo. Tenha coragem. Não em você, tenha coragem em Deus. Tudo que Ele prometeu na sua palavra, Ele cumpre. Mas Ele ainda nos dá alguma coisa um pouquinho mais. E Ele fala assim, ó, tua vara e o teu cajado me consolam, ou me protegem. Ele nos dá consolo e proteção. Ao falar disso, nós podemos nos perguntar que tipo de consolo o bom pastor nos provê. Consolar é do verbo nahan, no hebraico, que significa confortar, proteger, vingar, demonstrar bondade e compaixão. Tudo isso que Ele nos oferece. Mas de qual forma? O consolo vem da vara e do cajado. A vara é para proteção e o cajado é para o pastoreio. É daí que vem todo o consolo e proteção da minha vida. Ele me guarda, Ele me ensina, Ele me protege, Ele me direciona. Tem que ter isso. Mas qual é o conforto? Quando o bom pastor traz isso? Todos os dias.
todas as horas, aonde quer que você esteja, principalmente quando você está passando no vale da sombra da morte, no momento difícil, no momento aonde a noite parece mais densa, aonde as coisas parecem que não vão dar certo, saiba de uma coisa, Ele estará lá para te dar consolo e te proteger. Ele estará lá para te guardar, Ele estará lá para te envolver. Aí se cumpre o que a palavra de Deus diz: 1000 caem ao teu lado, 10.000 à tua direita. Eu estou fazendo tudo ao contrário, né? 1000 caem ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Consegue imaginar isso, querido? A palavra do Senhor fala assim, ó, que ao nosso redor está acampado os anjos do Senhor, mas ao derredor está os demônios bramando, Satanás está bramando, como se fosse um leão, mas ele não é leão, ele é um cão banguelo. Aí em determinado momento da sua vida você abre uma brecha, porque Deus não abre brecha na sua vida, querido. O que Ele faz é te consolar, é te proteger. Como é que eu abro então as brechas na minha vida? Com a falha, com o pecado, com tirar os olhos de Cristo, com parar de viver para Cristo, com parar de olhar primeiramente para a palavra. Eu preguei aqui um tempo atrás e a pessoa falou assim para mim: não, eu tenho que ser curado, eu creio que Deus cura. Mas você está posicionado? Você está como filho de Deus? Não, irmão, eu já fui. Então, querido, não existe já fui filho, filho é. Filho está posicionado. Filho continua avançando na posição, não volta. Voltou, deu brecha. Aquela proteção completa, ela se abre. E ao abrir, Satanás entra. E ele te leva para o mais denso e escuro vale da sombra da morte. Mas uma certeza eu e você podemos ter: que Ele, sendo o pastor das nossas vidas, Ele estará ali para nos consolar e nos proteger, para nos livrar de todo mal e de todo perigo. Basta apenas nós confiarmos. O Senhor é o meu pastor, não me faltará consolo, não me faltará proteção. Mas ainda assim Ele nos fala, lá em Isaías 43, 1 e 3, falando a respeito de quem? Isaías é o profeta messiânico, apontando sempre para Cristo. Versículo 43, 1 e 3 diz assim: mas agora, ó Jacó, ouça, o Senhor que o criou, ó Israel, assim diz aquele que o formou: não tema, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu. Quando passares por águas profundas, estarei ao seu lado. Quando atravessar rios, não se afogará. Quando passar pelo fogo, não se queimará. As chamas não lhe farão mal, pois eu sou o Senhor, seu Deus, o Santo de Israel, seu Salvador. Do hebraico Yazã, libertador, ajudador, salvador, aquele que tem qualidades de pastor. Não tema a tempestade, não tema o fogo, Ele vai estar com você aonde quer que você esteja. Aonde quer que você estiver, Ele vai estar com você, e certamente você atravessará para o outro lado. Sairá intacto. Temos diversas histórias na Bíblia a respeito da proteção do Senhor. Daniel é lançado na cova dos leões, e o leão, que estava faminto, ficou sem fome. Vai ver, Daniel não era gordinho igual nós, às vezes era magrinho. Não, era o Senhor fechando a boca do leão e falando assim: ó, no meu servo não vai fazer mal. Por quê? Porque ele ousou crer num Deus que guarda e protege. Sadraque, Mesaque e Abidnego, lançados na fornalha. O rei Nabucodonosor fala assim: mas foi lançado 3 pessoas lá ou 4? Não, foi 3 aí. A palavra de Deus nos mostra que o soldado que foi lançar aqueles homens na fornalha, eles morreram queimados, só de abrir a fornalha. Mas aí lá, o rei Nabucodonosor fala: não é possível, eu estou vendo 4 lá. Abre a fornalha, esfria ela. E quando eles saem ilesos, sabe por quê? Porque se você passar pelo fogo, Ele estará lá com você, e não vai fazer mal algum para você. Ele é o que nos protege. Olha para os discípulos, eles estão em meio à tempestade. Senhor, o mar virou, não se te dá que morramos? Vocês não têm fé? Eu sou aquele que protege. Mar, aquieta-te,
Fica calminho aí, porque eles saíram de um lado para o outro, então vai chegar no destino, porque o bom pastor está ali. Ele está ali para guardar. Mas ele fala ainda mais, ele fala assim, ó, que não nos falta alimento. E comer sempre é bom. No final do culto vai ter um caldo aí. Glória a Deus. Preparas um banquete para mim, na presença de meus inimigos. Unge minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. A responsabilidade do pastor é cuidar da ovelha num tratamento VIP, sabia? A ovelha, ela não consegue tirar sua própria sarna. Ela não consegue se coçar. Ela fica inquieta com os mosquitos que pairam nela. Então é tratamento especial do pastor derramar óleo para que as moscas, para que o mal não esteja ali perturbando. A ovelha não consegue achar alimento. Ela não consegue comer sozinha. É responsabilidade e especialidade do pastor preparar um banquete, independente do que esteja acontecendo. Independente do mal que esteja se levantando, a ovelha pode ter uma certeza: o meu pastor vai preparar para mim um banquete. Vai ter alimento. Eu não vou morrer de fome. Eu não vou estar faminto, vagando por este mundo. A palavra de Deus fala que somos peregrinos. Imagina fazer uma peregrinação faminto, com sede. Não dava. Talvez não chegássemos nem na metade do caminho. Pararíamos e falaríamos assim, ó, não dá. Estou faminto, estou sedento. Mas o bom pastor, ele prepara um banquete na presença dos inimigos. Mas trazendo um pouquinho melhor para você. João 6,35. A palavra do Senhor diz assim: e Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Está faminto? Está pensando em desistir? O deserto está muito escaldante. O sol tem machucado você durante o dia, e o frio tem congelado você durante a noite. A fome tem feito o estômago se retorcer. Corra para Jesus, porque Ele é o alimento das nossas vidas, e aquele que comer deste pão nunca mais terá fome. Nunca mais. Aguentará mais um pouquinho, caminhará mais um pouquinho, e logo logo estaremos chegando no destino, de barriga cheia, totalmente alimentado, totalmente revestido daquilo que a palavra nos garante. É isso que o bom pastor nos garante. Mas ele ainda fala mais uma situação, e ele fala assim, ó: a bondade e a fidelidade me seguirão por todos os dias, e habitarei na casa do Senhor para sempre. O mundo de hoje é muito difícil mesmo, se falar de bondade e misericórdia, não é assim? É um querendo ser mais que o outro, é um querendo ganhar em cima do outro. Eu tenho que levar vantagem, esse é importante para mim. Eu tenho que viver o que eu quero, eu tenho que desfrutar daquilo que é bom para mim. Mas ao olhar para a palavra do Senhor, fala que o bom pastor nos garante misericórdia e bondade todos os dias. E ao pensar numa misericórdia e bondade, eu não sei você, mas eu não consigo pensar em nenhuma maior do que o livramento da morte. O livramento de se deparar com a morte e falar assim: você vai me vencer. Ao pensar nisso, nós podemos olhar para o Salmos 23 e falar assim, ó: o Senhor é meu pastor, a morte não pode me tocar. Ô, irmão, agora você ficou doido. Todo mundo morre. Não. A palavra do Senhor diz assim, ó: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu nisso? Que bondade e misericórdia é essa? Que sendo eu totalmente indefeso perante a morte,
Eu olho para os relatos da Bíblia e vejo Paulo falando assim, ó, para mim o morrer é lucro. Que misericórdia e bondade é essa? Querido, essa misericórdia se chama o sacrifício que foi feito na cruz. A morte tentou deter Jesus, mas não pôde. A morte tentou impedi-lo, mas não conseguiu. Mas sendo Ele o Deus Todo-Poderoso, sendo Ele o guardador e o protetor da minha vida, Ele estende isso para mim e fala assim: ei, eu venci a morte e todo aquele que crê em mim nunca morrerá. A morte não pode mais afetar a sua vida. A morte não pode mais te assombrar. A morte não pode mais fazer frente, porque nós sabemos que ao fechar os olhos para este mundo, nós abrimos os olhos para a eternidade com o nosso Salvador. Eu contei aqui, eu falei o testemunho bonito do irmão, né? E ele falava para a morte assim, ele estava querendo ficar doente, ele não estava querendo, mas a doença queria pegar ele. E ele falava assim, ó, eu não temo a morte. Eu não temo a morte. Sabe por quê? Porque a morte foi tragada no Calvário. E uma coisa eu posso ter certeza, que o Calvário para mim valeu a pena. O Calvário para você valeu a pena. Mas ao tantos ver, ao tanto de cuidado que essa palavra nos fala do bom pastor, mesmo fazendo um paralelo e sempre apontando para Jesus, talvez a sua pergunta seja: quem é esse pastor? Quem é esse pastor que conduz a ovelha, que alimenta a ovelha, dá água para a ovelha, consola a ovelha, protege a ovelha, mostra o caminho para a ovelha? Quem é esse pastor? O pastor dos Salmos é apresentado em João 10:11. E Jesus fala assim, ó, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ele segue dizendo e apresenta lá em João 10:14, eu sou o bom pastor e eu conheço as minhas ovelhas e das minhas ovelhas sou conhecido. Você conhece Jesus? Se você conhece Jesus, você conhece o pastor. Se você conhece Jesus, você sabe que Ele estará cuidando de você todos os dias. Você sabe que Ele estará te envolvendo todos os dias. Então por que se afastar? Por que trilhar caminhos só seus? Por que viver uma vida morna? Por que viver uma vida de tanto faz como tanto fez com Jesus? Sendo que é Ele quem cuida, que zela, que protege, que alimenta, que mata a sede, que tem misericórdia, que tem bondade, que tem cuidado, que tem tudo por mim. Por que se afastar? Ele diz, eu conheço as minhas ovelhas e da minha ovelha eu sou conhecido. Um pouquinho antes ele fala que ele entra pela porta. E as ovelhas o seguem ao conhecer a sua voz. Quanto tempo você não tem escutado a voz do Senhor no seu coração? Quanto tempo Jesus não tem falado ao seu coração e tem ardido? Sabe por quê, querido? É porque talvez você só esteja vivendo uma vida assim, ó, tanto faz, como tanto fez. Ou melhor dizendo, talvez você tenha vivido uma vida assim, ó, abre o Salmos 23, coloca lá na estante. Talvez a familiaridade tirou a preciosidade dessa pérola dos Salmos. Senhor meu pastor, nada me faltará. Que forma vazia, que forma qualquer. Ao ler esses salmos, as nossas lágrimas, elas têm que ser impulsionadas a rolar. O coração tem que acelerar. A certeza tem que ficar ainda mais viva. Que o bom pastor sempre vai estar presente. E não importa o caminho que eu trilhar, Ele vai estar ali falando assim, volta para o caminho. Fica firme no caminho, porque aqui vai ter alimento, aqui vai ter água, aqui vai ter cuidado, aqui vai sarar as feridas. Aqui vai ser restaurado o vigor, fica no caminho. Quantas pessoas têm feito o Salmos 23 da forma que eles acham? Não, eu acho que para mim está bom assim. E eu vou viver a minha vida da forma que eu achar, da forma que eu quiser. Não, querido. Ovelha anda naquilo que a palavra do Senhor determinou. Da forma que ela posicionou. Porque do contrário nós não conhecemos o bom pastor. Ouvimos falar. Ficamos igual Jó. Conheço de ouvir falar, obrigado. Conheço de ouvir falar. Conheço apenas porque alguém contou. Conheço porque alguém apenas falou um dia. Mas Jesus, Ele está batendo no peito falando assim, ó, eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ele morreu na cruz para você ser liberto.
Ele morreu na cruz para restaurar a sua vida. Ele morreu na cruz para você ter restauração do seu vigor e continuar essa jornada de peregrinação até a Nova Jerusalém. Mas aí talvez você chegando a esse ponto, ao reconhecer que Ele é o bom pastor, ao reconhecer que Ele cuida de nós e que nós somos a ovelha, nós chegamos ao ponto de podermos cantar o hino da ovelha. Eu não terei falta de descanso ou provisão, porque Ele me faz repousar em verdes pastos. Eu não terei falta de paz ou refrigério, porque Ele me leva para junto de riachos tranquilos. Não faltará restauração ou incentivo quando enfraquecer, falhar ou cair, porque Ele renova minhas forças ou refrigera minha alma. Não terei falta de orientação, porque Ele me guia pelos caminhos da justiça. Assim Ele honra o seu nome. Não terei falta de coragem quando o meu caminho estiver escuro, porque mesmo que eu andar pelo escuro vale da morte, eu não terei medo. Eu não terei falta de companhia, porque pois Tu estás ao meu lado. Eu não terei falta de consolo constante, porque Tua vara, o Teu cajado me protegem e me consolam. Eu não terei falta de suprimento, porque Ele prepara um banquete para mim na presença dos meus inimigos. Não faltará força e honra, porque Ele unge a minha cabeça com óleo. Eu não passarei necessidade, porque meu cálice transborda. Não faltará presença permanente de Deus, porque certamente a bondade, a fidelidade do Senhor me acompanharão por todos os dias, e eu habitarei na casa do Senhor todos os dias enquanto eu viver. Esse é o hino das ovelhas, e Jesus é o pastor delas. Nela temos refrigério, nele temos descanso, nele podemos seguir todos os dias, tendo a certeza que Ele cuida de nós. Se coloca de pé em nome de Jesus. Aleluia. Eu não sei se você quer orar. Eu não sei se você quer falar com Deus. Eu não sei como você chegou aqui. Talvez você tenha andado debaixo de sol escaldante. Talvez você tenha andado por caminhos pedregosos. Talvez você tenha andado pelo vale da sombra da morte, mas sabe de uma coisa, o bom pastor está presente, chama Ele. Chama Ele. Para de andar sozinho. Não, irmão, mas olha tudo que está vivendo. Olha todas as coisas que estão. Melhorou ficar longe de Jesus? Melhorou ficar distante de Jesus? Melhorou quando você trilhou o seu caminho? Ou o seu caminho levou para riacho sujo? Ou o seu caminho levou para ervas daninhas? Ou o seu caminho levou, vou trazer para os dias atuais, para enfermidade, falta de emprego? Levou para depressão, levou para tristeza, levou para problemas, levou para qualquer tipo de iniquidade, pecados. Levou para tudo isso, querido, fica tranquilo. O bom pastor deu a vida pelas ovelhas e estabeleceu a graça do Senhor. Uma graça que me renova, uma graça que me limpa e uma graça que me permite andar novamente em caminhos verdejantes. Caminhos abençoados. Mas uma coisa eu tenho que decidir: não me apartar mais do bom pastor. Não ficar longe dele. Sabe de uma coisa, querido? Jesus está vindo aí. Jesus está vindo buscar a igreja, creia você ou não. Ele está aí pertinho. Vai ter muita gente que talvez Jesus vai falar assim: ei, Wallace, chegou a hora, sobe para o céu. Você vai falar: quem é? Quem é que chamou? Vai parecer com Samuel. Ei, Eli, você me chamou? Não, eu não chamei não. Volta a dormir. Aí o crente que está lá andando sozinho, vagando pelo mundo, vai falar: vou tirar mais uma sonequinha de 5 minutos. Vou dormir mais um pouquinho. Sabe de uma coisa? Não tem segunda chamada não, querido. É uma chamada só. E quando Ele chamar o meu nome, eu vou falar: eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, Senhor. Talvez você andou até hoje sozinho. Talvez você estava aí longe, perambulando a vida, vivendo peregrino, ou melhor, vivendo como deste mundo.
Uma coisa é hoje. Muda essa cena agora. Faz o caminho de volta para Jesus. Vem para perto dele. Ele cuida, ele dá alívio. Ele é o pastor das nossas vidas. Lança fora o seu eu, querido. Ovelha não tem o eu próprio, não. Ovelha abre mão disso para seguir o pastor. Ovelha abre mão disso para seguir o pastor. O bom pastor deu a vida pelas ovelhas. Este é Jesus. Este é o Senhor. Você quer orar assim? Se você tiver que fazer uma oração falando: Senhor, eu quero voltar a ser cuidado por Ti. Eu quero estar na sua casa. Eu quero estar protegido por Ti. Faz oração daí.